que a reunião está sendo gravada, o pessoal do Dinâmico vai passar o link para vocês. Desabilitei os áudios, mas pode chamar no chat aí no bate-papo, tá? Que a gente está aqui para tirar as dúvidas e interagir. No finalzinho, vamos abrir aí os microfones para a gente ter uma conversa aí. Mas vamos embora, meninas, vamos lá. Se por acaso tiver algum brother seu que está tentando entrar e não consegue, aqui tá, tem a senha da reunião aqui, hein? Enviei a senha lá no chat. Tá aí, mas vocês gostam de coisa negativa, é a prova. Galera, calma, calma. Quarta, vamos conversar sobre isso. Vamos ver com o seu Ademar como vai ser a questão da prova, tá? Relaxa. E quarta-feira vamos combinar direitinho. Relaxa, relaxa. Galera, hoje vamos começar uma vida nova, vamos, começar um assunto completamente novo, que é o estudo dos gases. E aí, cara, os slides aqui que eu estou usando no PowerPoint, qualquer coisa, cara, pega aí sua câmera de celular, tá? E esse QR Code aqui já vai te jogar lá para os slides, para você ter um materialzinho. Isso aqui é o primeiro capítulo, cara, da sua nova apostila. Muitos alunos não conseguiram ir lá no colégio, pegar um novo livro, mas, cara, a gente tem que continuar. Essa matéria, vocês vão ver ela tanto na física quanto na química. Vai ver comigo e com o professor Serginho, Little Sérgio. E, galera, ó, vai dar certo, mano. É possível que você não vai aprender, cara. Tá vendo na física e na química, né? Cara, e é um assunto importante, que é o estudo dos gases. Então, meninos, olha, para essa aula de hoje, vamos começar uma vida nova. Eu não quero nem saber o que você aprontou em aulas passadas. Aqui a gente não tem pré-requisito. Vamos estudar comportamento dos gases. Próximo encontro nosso é na quarta. E nós vamos começar sobre nós de prova, falar dessas coisas negativas. Mas foca, cara, foca aqui nessa aula de hoje. É um lance novo para vocês. Galera, vamos lá, vamos começar então, hein? Cara, vamos lá. Começando aí então, apitou, começou, né? Cara, vamos lá. Na física, a gente tem que estudar, cara, o comportamento dos gases. Qualquer dúvida aí pode chamar no chat aí, tá? O Diegão já deu um toque aí. Galera, vamos lá. Primeiro, o segredo aqui na física térmica ou termologia, para você saber tudo de um gás, é pensar lá dentro. Essa menina olhando para o balão, né? Você tem que pensar que lá dentro você tem o quê? Cara, moléculas. E essas moléculas não ficam paradas, tem uma agitação, né? Então daí, cara, para a gente saber tudo da vida de um gás, nós temos que conhecer três grandezas. O estado de um gás, ele fica completamente definido se eu conhecer três grandezas básicas. Se for possível você anotar isso no seu caderno, saber tudo da vida de um gás é conhecer três caras, é o famoso PVT, ou pivete. Saber tudo de um gás, meninos, é conhecer três grandezas, a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura. Então, cara, é importantíssimo. Conhecer tudo da vida de um gás é conhecer esses três caras. É o pivete, PVT. Pressão, volume e temperatura. Saber tudo de um gás, o estado físico de um gás, ele fica definido conhecendo esses três caras. Pressão, volume e temperatura. Galera, o Lucas perguntou, professor, qual que é a página dessa matéria? Ô, Lucas, meu parceiro, é o primeiro capítulo do livro novo, tá? Do livro 2. Porém, nem todo mundo conseguiu pegar ele lá no colégio. Mas relaxa que eu fiz um resumo em slides para vocês. E, cara, vamos fornecer material online também para quem não pegou. Qualquer coisa aí, ó, tá? Esse QR Code aqui te dá acesso aos slides dessa aula. Mas é o primeiro capítulo do livro novo, hein? Quem está sem o livro, relaxa. Conhecer tudo de um gás é conhecer PVT, pressão, volume e temperatura. O que é pressão, galera? Pressão de um gás. Mas olha, pressão de um gás é importantíssimo, hein? Conhecer tudo de um gás é pressão, volume e temperatura. Hoje vamos entender direitinho esse lance, hein? Tá, primeira grandeza que define o estado de um gás é a sua pressão. Cara, quando você olha para um gás, tem bilhares de moléculas lá. E elas ficam batendo umas nas outras. Elas vão lá e colide na parede do recipiente. E elas vão exercer o que nós chamamos de uma pressão. Cara, isso aqui você vai ver com mais calma, mais na frente com o zoinho. Mas, cara, você tem que ter uma noção básica.
Pressão na física é a razão. Razão é uma divisão. É a razão entre o módulo da força F e a área A. Nós vamos combinar que pressão é força F sobre área A. Força sobre área, força sobre área. Então, pressão, 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 pressão é força sobre área. Eu vou pegar a força em módulo e dividir pela área. Pressão é força sobre área. Força sobre área. Meninos, olha, é importantíssimo isso, hein? Toda vez que eu olhar para um gás, a primeira coisa... Prof, a Maria Luísa, o senhor vai postar uma aula sem ser essa aqui, mas desse conteúdo lá no Sim? Vamos sim, tá? Sempre fazendo a aula tradicional e ela em doses curtinhas, em 5 minutos, 6 minutos, os assuntos mais importantes para facilitar para vocês. Mas vamos lá, galera. Tá top, hein? Então, toda vez, meninos, que eu pensar num gás, tá? Eu penso num gás, ó, gás, né? Conhecer esse gás é conhecer 3 caras. É conhecer pressão, volume e temperatura. Tu tem que entender, cara, que aqui dentro tá cheio de moléculas. E na hora que as moléculas batem na parede do recipiente, elas vão exercer uma pressão. Existe uma relação importante entre força e área, que a gente chama de pressão. Pressão, 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 essa relação. Faz diferença eu bater, pá, 100 newtons com a mão aberta, ou pum, 100 newtons com a mão fechada, ou 100 newtons na ponta do cotovelo? Faz. Essa relação, eu aplicar uma força em um corpo, eu estou exercendo pressão. Toda vez que você aplica uma força em um corpo, estamos chamando de F, se esse vetor formar 90 graus com a superfície, essa superfície vai ter uma área, vamos chamar de A. Cara, a pressão ela é nada mais, nada menos do que a força sobre área. Então, cara, você vai ver isso aí com calma depois, mas pressão para a gente é força sobre área. Força sobre área, força sobre... Pressão, pressão, pressão é força sobre área. Toda vez que eu penso num gás dentro de um recipiente, igual o gás dentro desse balãozinho, você tem que imaginar que lá dentro as moléculas estão bum, 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 batendo nas paredes do recipiente. Se eu pegar a força e dividir pela área, eu sei a pressão que cada moléculazinha faz aqui. Ou seja, meninos, pressão é um lance importante para um gás. Isso, certinho, galera. A Helena perguntou, Sostag, a força tem que estar em newtons. Se for sistema internacional, força aqui em newtons e área metro quadrado. Aí nós ficaremos com newton por metro quadrado. Mas nós vamos anotar isso aí direitinho, relaxa. Por enquanto, o que você vai lembrar, meninos? Toda vez que eu imaginar num gás dentro de um recipiente, eu vou pensar, cara, que lá dentro as suas moléculas estão um caos, né? Movimentos de moléculas, e elas batendo na parede, elas vão aplicar uma força. Dividir a força pela área, eu tenho a pressão que cada molécula faz na parede do recipiente. E se eu fizer uma soma para tudo, eu sei a pressão que o gás exerce lá. A boa notícia é que não vamos usar muito aqui essa fórmula, não, mas está aí. Pressão é força sobre área, força sobre área, força sobre área, tá? As principais unidades de medida, galera, tá? As principais unidades de medida de pressão são 3. Quando eu vou calcular a pressão, muitas vezes ela vem para mim, ó, no sistema internacional. No sistema internacional, eu tenho que usar a força em newtons e a área em metro quadrado. Aí ou eu escrevo newton por metro quadrado ou eu utilizo PA, para homenagear o Pascal. Então, PA, Pascal, é a mesma coisa que newton por metro quadrado. No sistema internacional, a gente usa isso. Mas é comum em problemas de gases a gente trabalhar com a pressão em ATM, comparar com a pressão exercida pelo peso da nossa atmosfera lá no nível do mar. Então, essa unidade ATM vai aparecer muito. E uma outra unidade que pinta muito, cara, é os centímetros de mercúrio. Eu comparar a pressão com uma coluna de mercúrio. Essas 3 unidades são as mais comuns. E a boa notícia, meninos, você não tem que decorar isso aqui. Cara, você não tem que decorar as conversões. Qualquer vestibular que tu for fazer, eles te dão isso aí. Em geral, meninos, se eu precisar transformar um ATM, ele é aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. Isso aqui é dado, pode ficar despreocupado.
1 atm é a pressão exercida pelo peso da nossa atmosfera, se você estiver no nível do mar, tá? E 1 atm é mais ou menos 10 a quinta Pascal. Também, Carol, 1 atm, teve um doidão chamado Evangelista Torricelli, cara, que, cara, há mais de 400 anos atrás, mediu a pressão do ar da nossa atmosfera. 1 atm, ele equivale a mais ou menos, cara, a pressão exercida por peso de uma coluna de mercúrio de mais ou menos 76 centímetros. E eu posso falar que 1 atm também é aproximadamente 76 centímetros de mercúrio. Mas vou dar a boa notícia para vocês. Isso aqui é dado para vocês. Qualquer vestibular que você for fazer, qualquer concurso, inclusive do Enem, se precisar fazer uma conversão na pressão, ele vai te fornecer isso. Enfim, quando a gente vai medir a pressão exercida por um gás, as unidades mais comuns que vão pintar nos nossos exercícios vão ser o quê? O Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? O atm e o centímetro de mercúrio. Quando tu mede, por exemplo, a pressão sanguínea, né? O pessoal da biologia, que homens, hein? Guduzão, mais o Nelson, né? Seu coração é uma bomba. Tutum, 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 né? Na hora que o sangue sai do coração, ele sai com uma pressão, né? Diastólica, sistólica, né? Quando ele retorna ao coração, ele retorna com a pressão menor. Quando o médico medir a pressão é feia. Quando ele afere a sua pressão e fala que é 12 por 8, significa que quando o sangue tipo está saindo do coração, é 12 centímetros de mercúrio. E 8 significa que a outra pressão, quando ele vai entrar, com a pressão de 8 centímetros de mercúrio. Enfim, meninos, essas unidades são o quê? São as que mais aparecem para a gente. Meninos, Gabriela perguntou, professor, o Pascal é a mesma coisa que o quê? Que Newton por metro quadrado, tá? Então, meninos, olha, pode ficar relax. Eu posso, ao invés de escrever Newton por metro quadrado, escrever Pascal, que dá na mesma. Ou eu escrevo Newton por metro quadrado, ou eu escrevo Pascal. Eles são equivalentes. Eu dou um nome de Pascal para Newton por metro quadrado. Então, cara, primeira grandeza de um gás é a pressão, né? Segunda grandeza de um gás, galera, é o seu volume. Meninas, Gabriela, entendeu, Gabriela, que pressão é a mesma coisa que Pascal, é a mesma coisa que Newton por metro quadrado? Continuando, volume de um gás. Cara, faz diferença. O gás, ele tende a ocupar todo o volume do recipiente onde ele se encontra. Então, quem trabalha na área hospitalar usa muito cilindros, né, de gases, de oxigênio e tal, né? Faz diferença ser um cilindrinho, um cilindrão. Ai, que ódio, né? E o espaço que ele ocupa é o volume. No sistema internacional, o volume tem que estar em metro cúbico. Porém, cara, cada caso é um caso. Agora aqui, galera, infelizmente, você vai ter que anotar num canto e memorizar. Vamos lá. O João Pedro perguntou rapidinho, meninos. Professor, se não especificar nenhuma das 3 unidades, cara, cada caso é um caso, João, tá? Geralmente, se não especifica nada, a gente usa sistema internacional, tá? A gente usaria Pascal ou Newton por metro quadrado e volume em metro cúbico. Mas tem exercício, por exemplo, que a gente vai precisar de litro. Então, é bom você engatilhar aí que 1 metro cúbico, 1000 litros. Isso aqui, infelizmente, os problemas não te informam, porque é coisa de matemática. Anota que 1 metro cúbico são 1000 litros. Às vezes, cara, você tem que trabalhar com uma parada em ml. Aí você vai lembrar que 1 litro são 1000 ml. Então, dependendo do exercício, se eu precisar transformar litro em ml, 1 litro são 1000 ml. Lembrando ainda que ml é de que nem igualzinho a centímetro cúbico. 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Se você puder dar um print aí, galera, ou lá no primeiro slide você tem o QR Code que te dá acesso a isso tudo. Cara, printa essa tela aí ou anota aí no cantinho que essas conversões nós vamos ter que utilizar direto. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 litro, 1000 ml. E é bom lembrar que 1 ml é a mesma coisinha que 1 centímetro cúbico. Saber tudo de um gás é conhecer pressão, volume e a sua temperatura. Cara, agora aqui, ó, nós vamos fazer um pacto, né? Esse gás aqui, meninos, olha, saindo, esse cara flotulando, que horror, hein? Galera, saber tudo de um gás, saber tudo desse gás que saiu do cara é conhecer pressão, volume e temperatura. O segredo aqui, para você se dar bem, é pensar em termos de moléculas, né? Pensa que lá dentro tá cheio de moléculas. A temperatura nós já havíamos combinado. Combinamos, meus lindinhos, que temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, não é assim?
Foi isso que nós combinamos. Para exercício de gás, vamos fazer um pacto, hein? Galera, ó, no estudo dos gases, sempre usamos a temperatura em Kelvin. Sempre, 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 forever all night. Qualquer probleminha de gases, nós somos obrigados a trabalhar com a temperatura em Kelvin. Para quem não lembra, transformar a temperatura de Celsius para Kelvin é só pegar ela e somar com 273. Ah, então tá o quê? Tá flat, né? Mas, em geral, exercício de gás, eu preciso conhecer 3 caras. PVT, pressão, volume e temperatura. A única objeção que nós vamos fazer por enquanto é trabalhar com a temperatura em quê? Em Kelvin. Kelvin vem, né? Qualquer exercício de gás, mano, qualquer exercício de gás, se você for ter que montar uma equação matemática, você vai ser obrigado, mano, a trabalhar com a temperatura em Kelvin. Se o cara vier com gracinha, te der a temperatura do gás em Celsius, a primeira providência, você vai lá, transforma ela para Kelvin. Celsius, caramba, meu nome é Zé Pequeno, né? Você vai pegar essa temperatura e vai somar com 273 e transformar ela para Kelvin. Mas isso aqui não é uma opção, hein? Isso aqui é uma obrigação nossa. Todas as equações de gases que nós vamos utilizar, elas foram projetadas para serem utilizadas com a temperatura em Kelvin. Qualquer exercício de gás, amigo, se ele vier com gracinha de Celsius, antes de mais nada, pega a temperatura dele, soma com 273 e passa para Kelvin. Galera, o Guaxinim, cara, Guaxinim, não vou nem falar o resto não do cara. Perguntou se essa matéria é mais difícil que a outra. Não, ela é muito mais de boaça. Cara, nós já sobrevivemos às piores matérias da termologia. O estudo dos gases, ele vai ser flat, vai ser suave. Então, meninos, olha, tá tranquilo, hein? Meninos, vai dar certo, eu confio em vocês. Fizeram o pacto aí? Alguém dá um ok no chat aí, meninos. Temperatura do gás tem que estar o quê? Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? Kelvin, certinho, aí, chegou aí, ok, certaço. Enfim, galera, então, olha, agora que a gente já sabe que para saber tudo da vida desse gás, né, eu tenho que conhecer pressão, volume e temperatura. E estou pensando em termos de moléculas. A nossa amiga está pensando em moléculas. É PVT, não é isso? Toda vez que um gás sofreu uma mudança no seu volume, na sua temperatura ou na sua pressão, ele vai passar por uma transformação gasosa. Vamos combinar futuramente que, se, por exemplo, se as moléculas aumentarem sua temperatura, a pressão e o volume podem sofrer mudanças. E aí nós temos equações que permitem calcular essas mudanças. Mas, para a gente chegar lá, temos que combinar o que é um gás ideal. Isso aí seria bom você anotar no seu caderno, hein? Para facilitar a nossa vida, cara, problemas de gases, para facilitar, em termos de ensino médio, é muito comum, cara, a gente procurar um modelo mais simples para facilitar a sua vida. E, cara, existe um tipo de gás que a gente chama, né, que é meio que teórico, chamado gás ideal. O que seria um gás ideal, cara? Eu preciso de verdade mesmo que tu entenda o que é isso. Que parada que é essa de um gás ideal? Se eu penso que dentro desse balão tá cheio de moléculas, tá? Moléculas aqui, né? Cara, num cenário real, essas moléculas ficam batendo bum, bum na parede do recipiente e também tem colisão, blém, blém, molécula com molécula. Se a gente for colocar nos nossos cálculos as interações, molécula batendo com molécula, as contas ficam muito complexas para nível de ensino médio. Então, para facilitar a sua vida, vestibulares e o Enem costumam a desprezar essas interações entre as moléculas. Se eu pego um gás real e vou deixando ele mais rarefeito, eu vou tirar moléculas aqui, ó, vamos próximo. Vou tirar moléculas dele. Cara, você entende que com menos moléculas, as chances de uma bater com a outra são menores? Então, todo gás real, cara, se... Eu vou voltar aqui, esperou, ó. Tá cheio de moléculas, vamos tirando moléculas aqui de dentro. Cara, quanto mais moléculas eu tirar aqui de dentro, as que vão ficar lá têm menos chances de trombarem umas com as outras.
Então, num modelo ideal, num gás ideal, eu vou pensar que as moléculazinhas vão bater só nas paredes do recipiente. Mas olha para as bolotinhas aqui dentro do balão azul. Cara, essas bolotinhas aqui batendo só na parede, eu vou desprezar interação, colisão, molécula com molécula. Então, anote aí, por favor, meninos. Num gás ideal, nós desprezamos as interações entre as moléculas. Em um gás ideal, nós desprezamos as interações entre as moléculas. Vamos pensar nas moléculas batendo só na parede do recipiente. Ou seja, num cenário de um gás ideal, a gente considera somente as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente. Galera, se eu falo que aqui dentro tem um gás e digo que esse gás é um gás ideal, tá? Eu vou pensar que lá dentro as moléculas vão bater só na parede do recipiente. Eu vou desprezar interação, colisão de molécula com molécula, que é para facilitar a nossa conta. Então, toda vez que nós pensarmos num gás ideal, pensou num gás ideal, não esquece disso, hein? Galera, num gás ideal, nós não vamos considerar colisão entre as moléculas. A gente considera somente as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente. Lembrando que isso aqui seria um cenário, meninos, um cenário, né, ideal. Mas todo gás real, quando tu deixa ele muito rarefeito dentro de um recipiente, ele se comporta como um gás ideal. Aí eu consigo fazer os cálculos com ele de boaça. Então, meninos, num gás ideal, sempre nós vamos pensar nas moléculas batendo só na parede. Eu não vou considerar igual aqui, não. Molécula batendo com molécula. Eu vou considerar as moléculas somente colidindo com as paredes do recipiente. Meninos, todo mundo entendeu o que é um gás ideal? Meninos, alguém dá um ok aí? Você entendeu o que é um gás ideal? Alguém dá um ok? Estou achando que vocês largaram eu falando sozinho e foram almoçar. Alguém dá um ok, senão eu vou... Ah, tá bom. Meu coração estava até né? Achando que você tinha dado o migué. Então, galera, os gases ideais, eles vão obedecer uma equação. Cara, e essa equação aqui, cara, é o botão vermelho, ó. Saída de emergência em exercícios de vestibulares. Cara, o Samuel pediu uma nova explicação de um gás ideal. Ô, Samuca, para um gás ideal, Samuel, ó, para um gás ideal, a gente considera que lá dentro desse gás vai ter colisão só das moléculas com a parede do recipiente. As bolotinhas vermelhas dando rolé, olha aí, ó, elas só estão batendo na parede, uma não bate com a outra. Eu desprezo colisão molécula com molécula, que é para facilitar o nosso cálculo. Isso é um gás ideal. Por que ele é importante, meninos? Porque, cara, os gases ideais, eles obedecem uma equação famosa. Os gases ideais obedecem uma equação famosérrima, chamada equação geral dos gases ideais. Cara, essa equação aí, você vai tatuar ela no seu corpinho, porque qualquer exercício de vestibular e Enem que tu for fazer, ele é a primeira equação que nós vamos tentar utilizar. Saber tudo de um gás é conhecer três caras, é o pivete, pressão, volume e temperatura, assim? Muitos exercícios, galera, cobram, tá, transformações gasosas. Toda vez que um desses caras mudarem, o gás passou por uma mudança. O que é uma transformação? Eu quero fazer uma transformação. Quero cortar meu cabelo, afinar a sobrancelha. Então, transformação é uma mudança. Quando que um gás sofre uma transformação gasosa? Quando ele sofre uma mudança na pressão, uma mudança no volume ou uma mudança na temperatura. Galera, se eu vier aqui, ó, fogo da Babilônia, fire in the hole. Eu estou esquentando o gás, eu estou fazendo a temperatura dele ao mudar. A temperatura aumentou, ele sofreu uma transformação. A pressão e o volume também vão mudar. E essa equação geral, ela permite calcular nova pressão ou novo volume. Se eu pegar o seu Ademar aqui, o seu Ademar sentar nesse balão aqui, a pressão não vai aumentar fudido. Aumentou a pressão, você acha que o volume e a temperatura continuam, cara, com os mesmos valores? Não, vão mudar. E a equação geral nos permite calcular o novo volume ou a nova temperatura.
Sempre que eu ver o gás passar por uma transformação, uma mudança na pressão, no volume ou na temperatura, a equação geral dos gases ideais vai resolver a nossa vida. Ela diz para a gente o seguinte, galera, que se você pegar a pressão do gás, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura em Kelvin, o resultado dessa conta vai te dar uma constante. O que significa? Que se eu fizer esse cálculo com os valores iniciais ou com os valores finais, o resultado é o mesmo. Para ficar mais bacana, você vai tatuar isso aí no seu corpinho, coloca aí, meninos. A equação geral dos gases ideais te diz que pressão inicial, PI, vezes volume inicial, VI, sobre temperatura inicial, TI, PI, VI, TI, PVT, é igual à pressão final do gás, PO, vezes o volume final do gás, VO, sobre a temperatura final do gás, TO. É o famoso PVT Povotó. O cara coloca no canto, meninos, PI, VI, TI, PO, VO, TO, PVT Povotó. Se eu faço os cálculos com os valores iniciais antes da mudança, ou se eu faço os cálculos com os valores finais depois da mudança, o resultado é o mesmo. Os decorebas de cursinho, as formas de casa, departamento PVT são boas? Sim, são sim, galera, tá? O Diegão perguntou. Galera, vamos com calma, ó. Toda vez que eu ver um gás passar por uma mudança, aumentou a temperatura, diminuiu o volume, aumentou pressão, diminuiu pressão. Se ele passar por uma mudança no P, no V ou no T, o exercício sugere que eu use essa equação, PI, VI, TI, PO, VO, TO. Nos decorebas de cursinho, o pessoal canta aquela musiquinha. Sua avó deve conhecer, que é antiga, tá? Que é do Lacraia, Léguinha Pocotó. Tô mandando um beijinho pra menina e pra vovó. Só não posso esquecer do pivete do povó. Cara, que lixo, hein? Pivete Povotó, pivete Povotó, pivete é Pocotó. Éguinha Pocotó, pivete Povotó, que lixo, não, né? Não vamos precisar dessa vulgaridade. Cara, você vai anotar essa equação aí, por favor, hein? Cara, todas as vezes que eu olhar para um exercício de gás, olha para esse gás aqui dentro, ó. O volume dele pode diminuir ou pode aumentar. A pressão pode estar aumentando ou diminuindo. A temperatura pode aumentar ou diminuir. Quando eu vejo um gás passar por uma mudança, se eu tiver que fazer o cálculo, a equação geral dos gases me garante o quê? Meninos, que pressão inicial PI vezes volume inicial VI sobre temperatura inicial TI é igual a pressão final PO, volume final VO sobre temperatura final TO. É o PVT Povotó. PVT Povotó, PVT Povotó, PVT Povotó. Assim? Sua avó deve lembrar disso aí. Quem tiver vó viva, né? Cara, é a música da Eguinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai para passear, levam PVT e o Povotó. É PVT Povotó. Resumindo, senhores, cara, toda vez que eu tiver um exercício que eu olhar para um gás, olha para esse gás aqui do meu lado aqui, tá? Aí o gás passa por uma mudança, uma transformação. O exercício vai querer que você calcule ou a nova pressão, ou o novo volume, ou a nova temperatura. Quem que vai resolver a sua vida? O PVT Povotó. PVT Povotó, PVT Povotó, PVT é Povotó. Meninos, vamos fazer um exemplo rapidinho, cara, aqui, cara, essa equação aqui é muito valiosa. Tu vai usar ela na física e vai usar ela na química, ela é valiosíssima. O único cuidado que nós temos que tomar é que na equação geral dos gases, temperatura deve estar em Kelvin. Qualquer exercício, cara, que eu tiver o gás passando por uma mudança, por uma transformação gasosa, a minha equação, cara, o botão vermelho, saída de emergência, é o PVT Povotó. Eu faço as contas PI, VI, TI, PO, VO, TO. PVT Povotó, PVT Povotó, PVT é Povotó. Se eu fizer com os valores iniciais e finais, o resultado é o mesmo. Isso eu vou usar para transformação. Para exercícios que o volume do gás aumente, volume diminua, pressão diminuindo, pressão aumentando. Se eu tiver que descobrir alguma coisa, é o PVT Povotó. Vamos começar com um exemplo rapidinho para finalizarmos a aula e eu abrir os microfones.
Cara, quem quiser aí, ó, qualquer coisa chama no chat aí, chama no bate-papo. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho de exercício que você tem que usar a equação geral dos gases. Olha esse exemplo aqui, ó. Considerando, meninos, as bolhas de ar abaixo como um gás ideal e que inicialmente tem uma pressão de 4 atm, temperatura 17 graus Celsius e volume 290 ml, qual o volume dessas bolhas ao atingir a superfície a uma pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius? E aí, meninos? Esse pessoal fazendo mergulho, eles estão num lugar onde a pressão da água aqui é brutal, não é? Para ele conseguir ficar de boa, o equipamento joga o ar para dentro do pulmão dele pressurizado. Ele tá respirando um gás aqui que está com a mesma pressão externa, porque senão a pressão da água vai esmagar ele. Porém, quando ele solta essa bolha de ar aqui, ela sobe, a pressão vai diminuir. E a equação geral dos gases ideais nos diz que o volume dela vai ter que aumentar. Mano, para quem trabalha com mergulho, isso aqui é perigosíssimo. Quando um mergulhador tem que subir, cara, aquele gás dentro da corrente sanguínea dele, se ele expandir muito rápido, pode ser perigosíssimo. Cara, eu tô enrolando aqui para você fazer essa conta, hein? Nins, ele quer saber qual vai ser o volume final disso aí. Nins, um exemplo simples de você usar o pivete tipo Popó. Cadê a resposta, hein? Alguém conseguiu fazer? Alguém conseguiu fazer? Meninas, vocês nem tentaram, né? Eu sou sem vergonha. Eu tô de olho em vocês aí, hein? Galera, tenta fazer. Ele te deu os valores iniciais e finais. E sempre aqui, ó, vai ter pressão, volume e temperatura. PVT antes, PVT depois. Vai faltar um deles. Olha lá para os valores que nós vamos utilizar, meninos. Olha para os valores que nós vamos utilizar. Ó, pressão inicial, 4 atm. Pressão final, 1 atm. Esse aqui seria o PI e esse aqui o PO. Fechado? Ó, olha os valores que ele me deu, cara. Ele me deu valores também de quê, mano? De temperatura. Uma é 17 e a outra é 27. Isso aqui é o TI, isso aqui é o TO. E aqui, cara, faltou um elemento aqui na jogada. Meninas, ele me deu o volume inicial 290 e quer que eu descubra qual é o volume quando a bolha chegar lá em cima. O exercício quer que eu calculo qual é o volume final. Ah, então tá de boaça aqui, hein? Cara, você viu que esse exemplo aí é uma transformação gasosa? Vamos fazer rapidinho aqui pra gente finalizar a aula. Vocês estão doidinhos já para almoçar também, né? Galera, ó, PI, não é assim? PVT é igual a PO, VO, TO. PVT, povotó, PVT, povotó, PVT é povotó, assim? Cara, ele me falou que a pressão lá embaixo, a bolha lá embaixo, ela tinha pressão, cara, de quê? 4 atms. Então, a pressão inicial lá embaixo era 4, né? E o volume da bolha de ar lá embaixo, ele falou em 290 ml. Agora, cuidado, vai dar ruim aqui. Galerinha, ó, essa temperatura lá embaixo, ele falou que é 17. O que tá errado aqui? Alguém dá uma chama no chat aí, rapidinho. Enquanto a gente volta o slide lá. Galera, alguém vê qual que é o erro aqui e rápido que ele vai cortar. As informações estão aí, hein? Tem um erro aqui na minha conta, tem um erro, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui. Samuel levantou a mão, fala, Samuca. Pode falar, Samuel, pode falar. E aí? Tem que transformar em Kelvin. Boa, 02, padrão. Eu vou somar com 273, porque essa temperatura aqui, olha, tem que estar em Kelvin, não é assim? Cara, PI, VI, TI, PVT é igual a povotó, PO, VO, TO. A pressão lá em cima, ele falou que era 1, o volume final eu não sei, e a temperatura final, 27. Eu também vou somar com 273 para passar para Kelvin. Isso para quem mexe com mergulho, com equipamento de pressão, né? Você faz um mergulho e puxa um gás pressurizado, cara, é perigosíssimo isso. O mergulhador sabe que não pode subir muito rápido para a superfície, não. Porque aquele gás na corrente sanguínea dele esparramando, espalhando, expandindo, pode ser letal. Cara, aqui a conta tá de boa, né? 273 mais 17 é 290. Tem um 290 em cima e um 290 embaixo. Não vou nem multiplicar. Não vamos dar linha na pipa aqui, não. 4 vezes 290, 17 mais 273 também é 290. Sim? Eu corto.
E aqui do outro lado, cara, ficou V0, 273 mais 27 é 300. Cara, o perigo disso, hein? Se aquele mergulhador não tivesse expulsado aquele gás, né, dos seus pulmões, ó, o que aconteceu? Ó, Chuck Norris, meu V0, vou multiplicar. 4 vezes 3, 12. Com 2 zeros, 1.200. Ou seja, galera, aquelas bolinhas de ar que lá embaixo, certinho, ó, o Lucas Rensga, o Lucas Jedi, ó, certinho. Aquelas bolhas de ar que lá embaixo tinham 1.200, lá embaixo tinha 300 ml, 290, né? Quando elas foram lá para a superfície, virou o quê? 1.200 ml. Então, galera, para a gente finalizar aqui, hein? Qualquer exercício de gás que eu tiver que fazer uma conta, se for exercício de gás e eu tiver que fazer um cálculo matemático, não tem conversa. Eu vou usar o PIVT Povotó. PIVITI, POVOTO. Sempre depois multiplicando cruzado. Aí armou o PIVT Povotó, fica sendo matemática. Galera, dá um print aí rapidinho. Esse aqui é para casa, hein? Dá um print rapidinho. Esse aqui vai ser para você fazer na sua casa. Dá um print aí, jogo rápido. Na mesma vibe. Printa a tela aí, tá? Printa a tela. No motor do carro do seu pai, de sua mãe, do seu boy, de sua girl, assim, de seu avô, de sua avó. Você tem gases que ficam expandindo e contraindo dentro de um pistão. Tenta fazer esse exemplo aqui. O pessoal do dinâmico vai carregar uma nova lista, mas devagarzinho, com exercícios de gases. E nós temos que fazer ele, galera. Física, infelizmente, não dá só para a gente trocar uma ideia, né? Porque também nós temos que exercitar. Tenta fazer esse exemplo aqui. Lembrando, galera, que vai subir um novo material na plataforma, que tem esses exemplos, as listas, tudo certinho. Galera, deixa eu abrir o áudio de vocês aí. Quem quiser aí, galera, quem quiser dar um toque aí, tirar dúvidas, tá? Fique à vontade. Deixa eu abrir o áudio de todo mundo aqui. Pronto, tá aí. Mas quem quiser ativar seu próprio som aí, fica em casa. Galera, não mandaram a lista 5 até hoje. Marina, então eu vou ver lá. Hoje eu vou lá no Dinâmico e vou pegar meu livro 2, tá? E ver lá com o pessoal o que aconteceu, tá bom? Mas se não carregou a lista 5, meninas, a gente coloca ainda hoje para vocês. E outra, cara, esse material que nós estamos começando agora aqui, o estudo do gás, ele é independente de tudo que ficou para trás, tá? Então, se por acaso alguém estava perdido com a troca de calor, calorimetria, nós estamos começando uma vida nova. Então, cara, quem vive de passado é museu, não quer nem saber o que você aprontou